E agora já falando dos perrengues, tem algum perrengue que vocês passaram juntos, assim, algum desafio muito grande que vocês podem dividir e falar, nossa, isso aqui a gente passou, deu merda aí. Além dos vários que já ficaram nítidos, né? Pô, empresa, não sei o quê, filho. Tem muitos. Depende, você quer que categoria? Não sei. Eu Vamos ia fazer falar, o tem Jeopardy. tanta categoria de perrengue. Categoria viagem, categoria algum filho. que dê pra dar uma lição boa pra audiência. Algum lição possa dar uma Algum que lição vocês boa. veem que, pô, o pessoal vai se identificar. Aí ele já dá logo um desafio pra você. Era só Porque pra contar uma eu tô história. pensando em múltiplas categorias de perrengue aqui. Não, tô pensando na categoria viagem, mas algum que possa deixar uma lição. Eu acho que... Não precisa de lição, gente. Bruno, Eu acho que eu dificultei. complicou. Não, a gente teve... Conta alguma Não, vai coisa lá. que vocês querem contar, engraçado, o que vocês quiserem. Não, assim, já passamos inúmeros perrengues de grana. Eu tô aqui entendeu? olhando pra ela e pensando o sensor aqui. Assim, será que essa história vai ou não vai? Então, Pense bem. pensando assim, né? Pense bem. Mas assim, primeiro apartamento que a gente foi morar junto, primeiro, né? A gente alugou e a gente foi morar junto. A gente entrou no apartamento com um colchão de ar, 3 banquinhos de plástico. Uma geladeira Uma velha. geladeira velha e foi isso. Não, Foi e como acesso à internet na época que era Wi-Fi. discada. A né? base, a Wi-Fi, pirâmide de sim. Maslow pensa que A primeira coisa é o Wi-Fi, né? né? E depois a gente vai para as outras Lá em casa coisas. foi mais ou menos assim também. E ficamos assim, eu acho que quase uns 2 meses até a cama chegar, entendeu? Dormindo no colchão inflável, sabe? E na época a gente foi morar junto, mas não, de novo, bancos de plástico, né? Então eu lembro de uma amiga minha que foi visitar a gente sentou no chão da sala, né? E pegou uma cerveja na geladeira velha e tomou sentado no chão. A gente na época morava numa quadra que tinha um bar que era na outra esquina, então quando as pessoas vinham visitar a gente combinava no bar, porque a gente não tinha sala, não tinha como receber as pessoas, né? E eu acho que ter vivido isso como casal, acho que você estava falando isso outro dia numa entrevista, né? Que você e o Bruno, vocês conquistaram muita coisa juntos, né? Vocês passaram... Foi tudo junto. Foi tudo junto. Então, isso constrói Nossa, um vínculo muito profundo, sabe? Outro exemplo, perrengue de grana infinitos, tá? Assim, quando eu fui fazer MBA, que o Rubens ficou no Brasil, eu morava no alojamento da faculdade. E assim, a turma fazer MBA... aluga apartamento, sabe? Decorado, compra carro. Eu paguei o MBA do bolso, né? A gente pagou. E então, assim, eu não tinha... e eu queria fazer um negócio, eu queria sair do MBA com o mínimo de dívida e né? Então, assim, eu morava no alojamento da faculdade, eu não tinha carro, entendeu? Eu dava pé, me ferrava pra tudo quanto é lugar. Eu lembro de chegar... um dia eu tava voltando do supermercado e chegar... A gente entra em Chicago, lá a cidade foi construída de um jeito que eles sempre tem a rua e tem um beco atrás que é por onde circula lixo. Carga. E tem uma entrada de serviço, né? Então era mais perto ali. Eu lembro de chegar na porta do prédio e ter sem brincadeira, assim, barato, chutando baixo, umas 50 baratas, assim, do tipo Meu na Deus. porta do negócio, sabe? Você lembra desse dia? Sim. Eu liguei pra ele chorando. Ela me ligou chorando. Cara, Ele falou, desesperada. Eu, cara, de barata, sabe? Assim, a gente passou por muita coisa desse tipo, entendeu? Sabe? De se ferrar junto, porque a gente queria construir algo juntos, né? A gente tinha essa visão muito alinhada sobre os sacrifícios que valiam a pena naquele momento, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tava fazendo esse sacrifício de morar desse jeito, de não ter carro, de não sei o quê. Pô, eu tava fazendo MBA numa das melhores escolas, né? Aquela que na época era o MBA número 1 do mundo, entendeu? Então, assim, aquilo tinha muito valor. Outra história interessante. O Rubens veio me visitar, como vocês souberam. Imagina que a gente estava longe, a gente era jovem, não era nem recém-casado, porque a gente não tinha nem casado, certo? Né? A gente casou no meio do MBA. Então, assim, você fala assim, então ele chegava, você queria ficar com ele, né? Ele ia pra aula comigo. Ele sentava, assistia a aula comigo. Porque eu fazia uma conta e falava assim, cara, eu tô pagando esse MBA aqui, cada aula dessa vale $900, sei lá. Fazia uma conta lá que de cada hora aula valia isso. Eu não vou ficar matando aula. Eu tô pagando $900 por essa aula, eu vou assistir. Eu gostava das aulas. Ele, nerd, né? Essa é boa, nerds. essa Eu já tinha feito um MBA e tava fazendo meu segundo. Bom programa. Foi um bom programa. Aí eu acho que entra a história do alinhamento de valores, né? Porque às Sim. vezes uma outra pessoa fala, pô, eu tô aqui, vem me dar atenção, não sei o quê. De jeito não. E Não, às vezes era feriado no Brasil. Eu saía daqui na quinta ou na quarta-feira. Chegava lá, quinta e sexta, ela tinha aula. eu não ia Novamente, faltar aula. Novamente eu passar o fim de defendo semana. a superioridade de quem é palavra de afirmação e contato. Rubens estava lá, mão. Tava Você é bom, lindo. cara. Tava bom. Inteligente. Você é lindo, você veio me ver. Ai, que meu bom que você amor. veio me ver. Falou que Segura o bracinho e aula. E ele já tava feliz da vida. Agora teve uma situação, não sei se classifica dentro da linha dos perrengues, mas foi uma coisa curiosa. A Cris ia pro MBA em junho, julho. Em Sim. maio eu pedi ela em casamento. E daí Sim. ela ligou pros pais
Ligou pro pai dela e falou, olha, tô noiva, vou me casar, o Rubens me pediu em casamento. Meu sogro falou, não. Você não tá noiva, não. Você não tá noiva, enquanto ele não vier aqui pedir pra mim, não tá noiva. E daí eu fui ensaiar. Fomos lá pro bar que ficava do lado de casa. O fatídico bar, que era a nossa fatídico bar. Convidamos 2 amigos da Cris. Mas seu pai era mais conservador, assim? Sim. Ele é mais conservador? Meus pais sempre foram. E daí a gente... Foi um amigo e uma amiga da Cris. Eu falei, vamos fazer um questionário que me questionem. Que perguntas vocês acham que vão vir nesse bate-papo? Sabe? Daí eu fui sabatinado. A gente foi ensaiar a sabatina. E deu ali certo? foi perrengue. Deu. Foi engraçado que a gente fez essa conversa. Depois eu até cobrei dele para ele fazer isso com os futuros Quando chegou a vez das minhas irmãs, né? Eu falei, olha, tem que fazer. Mas você é bom Daí nisso. eu falei, olha, vai lá de novo. Não, mas foi tudo bem. E o curioso que o meu sogro falou, fez as perguntas que ele tinha que fazer, meu sogro fez, minha sogra fez. Meu sogro falou, olha, no final, se a Cris está fazendo essa escolha, eu confio na escolha dela. Mas era mais o ritual, Sim. né, de fazer. Esse para mim foi um perrengue ali importante, porque eu falei, poxa vida, a gente já mora junto em São Paulo. Eu ia pra casa dos meus pais e dormia em quarto separado. A gente morava junto aqui, ia pra casa dos pais, dormia em quarto separado. Eu falei, na época eu tava com 30 e... sei lá, 5 anos. 34, eu falei, 5 pedi em casamento. Né? Eu gostei, achei legal. Mas eu fui... Você vai fazer com a sua... com certeza. Eu acho que é o mais legal. Você falou, gostei. Mas foi um perrengue interessante esse aí. Bota Com o cara certeza. pra ação, né? Ele vai ter que dar uma pensada ali. Bacana. Com certeza, com certeza. Que mais? Eu acho que, não perrengue, mas eu acho que coisas que a gente passou que deixam, na linha de deixar lições do que o Bruno falou. Eu acho que à medida que a gente foi tendo as meninas, né? Porque assim, a gente teve a Alice, que é uma criança maravilhosa, foi um bebê maravilhoso. E só aumentou, né? Eu acho que o nosso amor, sem dúvida. E aí ela devia ter, sei lá, uns 2, 3 aninhos, quando a gente começou a tentar até a Bela. E eu fiquei 3 anos tentando engravidar da Bela, né? Foi um processo difícil, né? Emocionalmente muito desgastante. Principalmente para a mulher, né? Porque aí você começa a fazer estimulação, né? E a gente fazia exame, estava tudo bem. A gente nunca tava na mesma cidade. E nessa época eu já estava viajando. Imagina no dia fértil na mesma cidade. Eu já estava viajando pra caramba a trabalho, o Rubens também. Então eu falava, cara, tá eu e ele no mesmo país, na mesma cidade, no dia fértil. Gente, era assim, era uma vez a cada lua, né? A cada eclipse lunar, entendeu? Enfim. E aí, eventualmente tivemos a Bela. A Bela nasceu no começo da pandemia. Eu falo que eu tive 2 bebês de pandemia, porque a Bela nasceu no comecinho de 2020, aí veio a pandemia, e a Ana nasceu no comecinho de 22, que já era no fim da pandemia. Sim. Mas eu acho que... Foi produtiva a pandemia. Você viu que deu tempo, né? Vários chuchus na cerca. Vários chuchus na cerca. É uma brincadeira que depois parou eu te de viajar. Depois você me conta a história. É que eu falei que eu sei que a Cris conhece a expressão. Eu sou seguidora também, conheço tudo. Pelo Tinder, entendeu? Que mais? Chuchu na cerca. Me conte o segredo, chuchu na cerca, tudo. Jesus, eu tenho uma vergonha. Vai, me conte o segredo. Aí eu vejo a carinha da Cris, meu Deus. De vez em quando eu passo essa vergonha lá. A Malu comenta comigo, ela fala, nossa, a Cris tá me vendo. Eu falo hoje, logo hoje. Mas eu vejo quase todo dia. Ai, Jesus amado. É isso, já tá acostumada. Mas aí deu certo a pandemia, né? Não, deu certo. Mas o que eu queria dizer eu acho que não deixa de ser. A gente passa muito perrengue com as meninas, até porque eu fiz uma escolha muito consciente quando a Alice nasceu de não ter babá, né? Eu não tive babá. A nossa babá que trabalha com a gente hoje, ela foi contratada depois que a minha 3ª filha nasceu. Nossa. Né? Então, para as 2 primeiras eu não tive. E a Rafa, que está aqui também, lembra de eu falar sobre isso. Eu falava assim, eu quero, além da minha vontade, eu quero ter a obrigação de cuidar das minhas filhas. Porque, cara, no meu caso, se eu fosse contratar alguém como eu contratei, eu vou contratar alguém ótimo, certo? Sim. E aí a pessoa tá lá, ela vai ser prestativa, ela vai fazer as coisas bem. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela fazer, certo? Porque é gostosinho, porque é confortável, né? Porque eu também quero descansar. E aí, com isso, eu vou ter proporcionalmente muito menos tempo com as minhas filhas. Então, eu queria esse forcing function, sabe? Tipo, eu queria uma obrigação, além da minha vontade, que já era grande, né? Então, assim, a gente passou todos os perrengues sem imaginar. Nunca tive... eu tenho uma enfermeira que dorme, que não sei...
assim, a gente... Talvez eu tenha, viu, gente? Não esqueça. Não, tem o que você quiser, Malu. Não, você Mas, tá assim, certo. a escolha que a gente pra fez nossa foi escolha, nossa. é. Assim, a gente se revezava em turnos na madrugada com as meninas recém-nascidas. Então, uma coisa que a gente fez, por exemplo, com todas elas recém-nascidas, né? A gente... E essa foi uma dica que eu dei para as minhas irmãs também. Eu falava, combinem os turnos. Isso. Então, de 10 às 3 da manhã... É com você. É com o Rubens. E Então, depois 10 de às 3 3... da manhã com você. Normalmente era comigo. É. E depois de 3 às, sei lá, às 8... É comigo. É com ele, entendeu? Porque aí cada um tem pelo menos 5 horas de sono, Isso. sabe? Em vez de os dois levantarem, os em dois vez- sofrerem, ficarem os dois zumbis, a Sim. gente falou, vamos Entendeu? assim. Mas a rotina com elas era, eu dava o banho, você punha pra dormir, e daí abria o turno, né? Chorou da noite, antes das né? 3, é com ela. Chorou depois das 3, é comigo. Mas foram vai. inúmeros. E o meu ponto da lição é O John tá ali anotando, que ele tem uma filha pequena. Ele, vou fazer já isso tá lá em pegando casa. as dicas. É boa. Já tá pegando as dicas. Mas eu acho que a grande lição é que justamente essa cumplicidade, Sim. entendeu? E esse compromisso e essa visão conjunta do valor de servir, de cuidar, eu acho que trazem muitos benefícios, sabe? Com certeza. E é a materialização do amor. É você se entregar pelo outro, sabe? Eu acho que foi algo também muito, muito interessante. Quando você falou de lição, acho que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E muito disso também fez a gente querer ter mais filhos, né? Que eu acho que foi uma outra pergunta que vocês tinham feito. Eu comecei falando que eu ia ter uma só. Eu lembro que quando eu engravidei da Alice, eu falei assim, gente, tem que fazer, foto de grávida, chá de bebê, porque, Vai ser só uma, vai né? ser só essa. Vai ser só essa e tal. E aí, a cada criança que nascia, assim, eu acho que o amor ia crescendo, entendeu? E a cada vez mais a gente falava assim, cara, não tem nada mais valioso, nem importante, nem recompensante na vida do que isso. Eu falo sem medo de ser feliz. E olha que eu tenho um Nubank pra mostrar, né? Em relação a desafiador, em relação a recompensante, filho. Muito bom.